Não ter opção é uma virtude. Infelizmente, a gente cresce no mundo aqui, principalmente aqui no Brasil, com pessoas falando o tempo inteiro que a gente precisa ter um plano B, que a gente precisa ter um plano C. Só que a grande verdade é que quando você tem um único plano, quando você tem uma única opção, isso é uma virtude. Isso te faz ir muito mais longe. Isso te faz acelerar. Isso te faz caminhar no caminho correto. Pode parecer doido o que eu tô falando, mas eu sei porque eu vivi isso durante muito tempo da minha vida. Todas as vezes em que eu tinha mais de um plano, ou seja, eu tinha mais de uma saída, muitas das vezes eu arrumava uma desculpa eu me apegava naquele plano B e não executava o plano A, ou seja, aquele plano que realmente ia mudar minha vida, ou aquele plano que eu tinha que ir lá e fazer, entendeu? Então, se você hoje tem plano B, exclua ele da sua mente. O plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. Todas as vezes em que deu certo para mim, e óbvio, o certo é muito relativo, pode ser o que dá certo para mim, ou a percepção de dar certo para você seja diferente, mas para mim, na minha concepção, todas as vezes que eu vi, tipo assim, cara, eu fiz isso e deu certo, foi porque, velho, eu não tinha um plano B. Eu tinha que fazer acontecer, entendeu? E isso pode parecer um papo motivacional e tudo mais, mas não é, cara. É simplesmente a razão humana, é simplesmente como que o cérebro humano funciona. Todas as vezes que o cérebro humano ele sente que tem algo confortável, não faz sentido eu sair dessa zona de conforto, entendeu? Então, se você hoje tem um plano de negócio, mas se caso o seu plano de negócio não der certo, você tem um plano B, velho, o seu plano de negócio muito difícil vai dar, muito difícil mesmo vai dar certo, sabe por quê? Porque você já tem um plano a ser executado caso esse plano não dê certo. Exemplo, eu vou empreender, mas se caso o empreendimento não der certo, eu tô aqui no meu CLT, eu fico aqui e tudo mais. E eu não tenho, e eu acho que nunca tive um discurso contra o CLT, tá? O que eu não curto é, vamos se dizer, um CLT padrão de, pô, velho, você vai trabalhar pra caramba, dar vida pelo cara e você não vai crescer dentro de uma empresa e tudo mais. Eu não tenho nada contra ser CLT, desde que você tenha oportunidade de crescimentos e tudo mais. São escolhas, entendeu? Então, esse vídeo aqui, longe de ser contra CLT ou algo do tipo, tá? Mas quando a gente fala de você ter plano B, até dando um exemplo, dentro da própria CLT, às vezes você está num cargo, você quer mirar algo maior, um cargo de liderança, só que você fica naquilo de tipo, pô, se isso ali não der certo, eu fico aqui mesmo, tá tranquilo, fico aqui pro resto da minha vida. Então, tipo assim, todas as vezes que você tem um plano B, isso vai te ferrar de uma forma gigantesca. E é por isso que eu falo que você não ter outra opção é uma virtude. Quando você tem uma única saída, é uma virtude, cara. E aí você pode estar no pior cenário. Pô, por exemplo, tá? Eu tenho 22 anos hoje, eu já tive uma empresa aqui no marketing digital mega gigantesca, mega estruturada. Eu saí de uma sociedade e quebrei. Estou me reerguendo. Esse pode parecer loucura, cara, mas é uma das melhores fases. Por quê? Porque você só tem uma única saída. Uma única saída. Você vai ter que ir lá, colocar a mão na massa novamente, fazer aquilo que você é bom, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, entendeu? Então, não tenha um plano B, não tenha um plano C. Use apenas aquilo que Deus te direcionou, aquilo que você sente que você foi chamado para fazer aquilo e faça. Faça aquilo. Seja direcionado por Deus e faça aquilo, entendeu? Então, e até falando no aspecto espiritual, quando você tem um plano B, é você falando para Deus que, tipo assim, Pai, se o seu plano não der certo, fica tranquilo que eu tenho o meu próprio plano, entendeu? Quem é você e quem sou eu para virar para Deus e falar assim, Deus, se o seu plano não der certo, eu tenho o meu próprio plano. Você acha mesmo que a gente consegue ter um plano melhor do que o cara que criou todos os planos, entendeu? Então, isso de ter um plano B, isso de ter um plano C, é
simplesmente a gente virando e falando assim: "Jesus, o seu plano não sei se é tão bom assim, deixa eu fazer do meu jeito", entendeu? Então, não fique desesperado se hoje você tem uma única opção. Foque nessa opção e faça acontecer a partir dela. Melhore, execute melhor, aprimore melhor esse plano de ação que você tem. Faça um planejamento bem estratégico, execute ele, porque eu tenho certeza, cara, se você não tem um plano B, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Na verdade, você precisa ter um plano B. O seu plano B precisa ser fazer o plano A dar certo. Porque uma hora ou outra, no meio do caminho, no meio do percurso, pode ser que você desanime do plano A, pode ser que o seu plano A comece a capengar e você vira e fala, pô, cara, eu acho que não era isso, eu acho que não. E se você realmente identificar, tá? Que tipo assim, um modelo de negócio aqui que eu tô tentando não tá dando certo, uma das melhores sabedorias também é desistir rápido, tá? Desde que você não fique pulando de galho em galho. Mas, voltando para a linha de raciocínio, o seu plano B tem que ser fazer o seu plano A dar certo. Exemplo, meu plano A é empreender. Ah, eu quero empreender. Se você começou a empreender em uma área e viu que não deu certo, ok você sair dessa área, desde que você não desista de empreender, porque é muito difícil sim, principalmente empreender no Brasil, cheio de imposto, cheio de corrupção, é uma bosta empreender no Brasil. Mas tem muita gente que consegue, tem muita gente que é certa, paga os impostos, paga o funcionário, tudo em dia, e mesmo assim consegue. Por que que você não vai conseguir? Por que que eu não vou conseguir? Entendeu? Então, cara, seu plano B tem que ser fazer o seu plano A dar certo. E se seu plano A for empreender, se seu plano A for acertar um bom infoproduto, se seu plano A for ganhar dinheiro aqui na internet, faça ele dar certo, de uma forma ou de outra, entendeu? Não desista no meio do caminho, porque essa pressão que vai ter de fazer o plano A dar certo, ela transforma o cara. Eu tenho um amigo que ele fala que pressão é um privilégio, que é um Marcos Paulo, meu padrinho de casamento. Ele fala isso, cara, e a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, faz muito sentido. Pressão de fato é um privilégio, faz você pensar mais, faz você agir de forma diferente. Pressão é um privilégio e você consegue tomar atitudes baseada nessa pressão, sacou? Então, cara, será que te falta realmente oportunidade ou te falta ação? Te falta você agir, falta você se movimentar? Para pra pensar nisso, cara, porque às vezes a gente pede tanto uma oportunidade, a gente pede tanto, mas às vezes a oportunidade está ali e a gente mesmo não faz, sabe? A minha esposa, ela citou um exemplo que Deus falou com ela, e eu gostei muito, porque muitas das vezes a gente pede a Deus as coisas, fala, Deus, por favor, transforma isso, transforma aquilo, mas muitas das vezes, e aí trazendo uma analogia, é como se Deus tivesse dado um carro a gente, tivesse dado uma porta, vamos dizer assim, Deus deu uma porta e o plano perfeito está do outro lado dessa porta. Mas, cara, a gente precisa pegar na maçaneta e girar, sacou? Então, Deus deu a oportunidade, mas falta a ação humana, muitas das vezes. Falta você pegar na maçaneta, girar e entrar na porta. Deus deu o direcionamento para Moisés. É, bata o cajado e abre o mar. Só que o que que Moisés precisou fazer? Bater o cajado. Então, Deus poderia sim só abrir o mar sem falar nada com Moisés, mas ele permite a gente participar desses momentos na história. E não é diferente comigo, não é diferente contigo. Deus muitas das vezes já te deu uma oportunidade, é você que não age, é você que não pega na maçaneta, entendeu? Então, cara, se você hoje está no fundo do poço, agradeça. Você só tem uma opção de fazer acontecer. Então, faça. Demorou? Comenta aqui se você concorda com isso, se faz sentido. É, toda essa filosofia e tudo mais foi algo que me fez movimentar durante muito tempo da minha vida, sabe? Que foi o que me fez acordar e trabalhar todos os dias, porque faz muito sentido para mim. Isso aqui faz muito sentido pra mim, é por isso que eu quis compartilhar com vocês. Demorou? Tamo junto.